Bom dia, pessoal. Estou aqui na rádio para fazer a transmissão do programa que já vai começar. Hoje o papo é sobre como as doenças se formam e de que maneira elas afetam nossos relacionamentos, a nossa autoestima e a nossa confiança. Vamos lá. No ar, programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar, através da milenar medicina chinesa. Bom dia! Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Começando mais um programa aqui comigo, Sol Medeiros. Eu estou aqui todas as quintas-feiras, 7 horas da manhã, para trazer para você um pouco mais de conhecimento, de dicas, para que você tenha uma vida muito mais leve, uma vida mais equilibrada e muito mais harmônica. Pelo menos é isso que eu acredito, que a nossa vida tem que vir com facilidades, com leveza, com alegria, sem peso, sem fardo, sem a gente ficar doente. Tudo é uma questão de escolha. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente escolhe o que a gente quer pensar, sentir, que a gente vai comer, a roupa que a gente vai vestir. Então, vamos sempre escolher vibrar coisas boas, ficar no positivismo, sair um pouco da energia negativa que está pairando sobre o ar. Sai um pouco dessas notícias que passam tanto, né, em algumas estações de rádio e TV. Então, você escolhe. Então, você escolheu agora ouvir a Rádio Vibe Mundial. Então, espero que trazer informações aqui para você, para que você tenha um dia aí muito mais harmônico. E uma coisa que me chama muito a atenção, eu sempre trago coisas aqui para vocês, das vivências que eu tenho no meu dia a dia, nos atendimentos que eu faço no meu consultório. E eu queria trazer uma reflexão hoje do seguinte: nós temos uma medicina que ela é extremamente avançada, ela é extremamente benéfica para nós. Mas por que a medicina está tão avançada e ainda assim nós estamos tão doentes? Por que estamos tendo pessoas cada vez mais com taxas aumentando? Se a gente entrar, né, na Organização Mundial da Saúde, cada vez mais tem taxas dizendo que nosso país, por exemplo, é um dos países que mais consome remédios de ansiolítico, remédios antidepressivos. Então, por que a gente tem uma medicina tão avançada, ainda estamos tão doentes nesse sentido dessas doenças da alma que eu falo? E como é que surge isso? Né? Por que quando você sente determinadas questões, você vai ao médico, você faz seus exames e mesmo assim nos exames não aparece aquela coisa que você fala que você está sentindo? Mas por que isso acontece? Como é que é esse mecanismo? E como que isso ao longo da minha vida vai drenando a minha energia, drena a minha autoestima e isso afeta diretamente a minha autoimagem e vai afetando com o tempo os meus relacionamentos. Primeiro, o meu relacionamento comigo mesmo. Então, a minha autoestima fica muito baixa, eu tô sempre muito cansada, tô sempre depressiva, ansiosa, a vida não anda. Isso drena a minha energia, eu acabo me comparando com as outras pessoas e a vida não anda. A nossa vida, né, a nossa existência em si, a gente é feito nós somos seres integrados, né, que eu sempre trago aqui para vocês. Nós somos integrados nós temos 4 pilares, então é como os 4 pés da cadeira aqui, que eu tô sentado, onde você está, então o pé da mesa. Então, esses 4 pilares, como que eles são formados? Tem o nosso nível energético, a gente tem as nossas questões da nossa mente, então o que a gente pensa, o que a gente sente e depois o corpo físico. Então, esses 4, eles são integrados em nós. Não tem como separar eu, né, por exemplo, a Sol, de uma questão minha emocional, de uma dor física. Nós somos seres integrados, não tem como separar. É tudo uma coisa só aqui. Então, o que acontece? Quando a gente entende que nós somos esses seres integrados entre corpo, mente, as emoções e essa questão de energia, a questão de alma, né? Não estou falando de vínculo religioso nenhum. Estou falando apenas algo que habita aqui o meu corpo para que eu possa estar viva. Então, como é que esse mecanismo de desequilíbrio ele vai influenciando a nossa vida até chegar nas nossas questões físicas? Então, primeiro, ele começa a acontecer esses desequilíbrios no nosso nível energético. Então, por exemplo, aí você começa a sentir
um peso, uma sensação de cansaço, um desconforto. E é um cansaço que mesmo que você tenha dormido, né, uma boa noite de sono, lá 8 horas de sono em média, você ainda assim acorda cansado, né? A cabeça parece que não funciona direito, enfim. Aí você deixa passar. Aí junto com isso, vem um pensamento ruim, um pensamento de que você não é capaz, que você não tem capacidade de resolver as suas coisas, e isso vai drenando a sua energia. Aí aquele pensamento vai gerando um sentimento de angústia, um sentimento de aflição, e aí você começa a ter aquela sensação de que o coração está disparado, e aí você resolve procurar então um pronto-socorro, você resolve procurar um médico. Você faz lá. O médico pede para fazer todos os seus exames, você vai lá e faz os exames e não aparece. Mesmo você tendo aquela sensação ainda no seu corpo. Por que que não aparece? Ainda no exame, quando você faz lá o seu exame de imagem, por exemplo. Porque está ainda no nível energético, está no nível dos seus pensamentos, está no nível seu emocional. Então não vai aparecer nos exames. Então aí você chega lá para um determinado médico, determinada especialidade, e fala assim, ai, né, isso é estresse, isso é emocional, mas emocional de onde? Qual que é esse emocional de onde vem isso? Por quê? Porque a gente fica tão enosado, sabe aquele novelo de lã que vai dando vários nós na nossa vida, aí a vida parece que não anda, você desatar aquele bolo, né? As mulheres que fazem trabalhos manuais, né, que faz tricô, crochê, sabe, né? Na hora que você embola aquela lã, se você não tem paciência, se você ir desenosando aquilo, aquele vira um bololô, você não sabe nem onde tá o fio, onde começa e onde termina, vira uma coisa só. Quando a gente fica nesse bolo, nessa questão toda envolvida, né? Você tá cansado, você tá com peso, você tem um pensamento que é desconectado. Muitas vezes, a gente tem muitos pensamentos que a gente pega que às vezes não são nossos. Como assim esse pensamento não é nosso? A gente tem uma influência, né, do inconsciente coletivo, do que tá fora de nós, muito grande. Eu sempre falo, a gente também tem umas formas de adoecer pelos nossos sentidos, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, e isso vai influenciando, isso vai importando para mim. Então, o que é esse importar? Eu trazer de fora para dentro, não é isso? Importar, eu trago de fora para dentro. Então, aquilo começa a ter uma relevância para mim, e aquilo começa, então, a aumentar na minha vida. Aí eu vou ficando cada vez mais cansado, cada vez mais angustiado, mais melancólico. Outras pessoas ficam cada vez mais irritadas, ficam com raiva. Outras pessoas partem para insegurança. Outros vão ficar muito preocupados. Porque se a gente ligar a televisão, alguma coisa assim do tipo, determinados programas, o que passa? Que tá tudo em crise, que não tem trabalho para todo mundo, que tá todo mundo doente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Desde que eu me conheço por gente, que eu comecei na escola, lá nos anos 80, que eu escuto falar que o Brasil tá em crise. Então, essa crise parece que não passa. Por quê? Porque a gente acredita nisso. Quanto mais você colocar seu foco e sua atenção nisso, mais aquilo se amplia. E aí, essas questões emocionais, você vai lá, faz todos os seus exames, faz tudo que tem que fazer e não aparece. Vai aparecer quando você já deixou todas essas questões em desequilíbrio das suas questões energéticas, você não cuidou da sua alma, você não cuidou do seu espírito, você não cuidou dos seus pensamentos e nem das suas emoções. E aí vai para o nível físico. Quando a gente tem se a gente corta o dedo, por exemplo, coisa simples, você cortou o dedo lá na cozinha, estava cortando alguma coisa e enfim, a faca foi lá e cortou seu dedo. Aí você vai lá, passa um band-aid, faz um curativo bem bonitinho. As dores emocionais também são assim. Então, elas começam pequenininhas, aquele corte pequeno que a gente faz lá na faca, na cozinha, e que dói pra danar, né? Então, você vai lá, você cuida, você põe um band-aid, você faz um curativo bonitinho. Aí, curou, se você tira o curativo antes do seu corte fechar, toda hora ele vai ficar abrindo. As nossas dores, as nossas feridas emocionais, elas são iguais. Elas precisam ser olhadas e cuidadas da mesma forma que a gente tivesse feito um corte.
senão ela fica toda hora abrindo, vai abrindo e ela nunca fecha, ela nunca cicatriza. Qualquer coisinha que aparece, a ferida, aquele corte, aquela ferida emocional abre de novo. E se a gente não cuida disso, ela vai indo, vai reverberando e vem para nossa questão física. Então, quando chega na parte física, significa que a nossa cadeira, que a gente está sentado, né? Então, o primeiro pé ficou manco, que foi no nível energético. O segundo pé da cadeira vai ficando manco quando eu não cuido das minhas questões emocionais, nem das minhas questões dos meus pensamentos. E aí, quando vai para o nível físico, em alguns casos, já pode ser tarde demais. Eu aposto que não é isso que você quer para você. Então, se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, de que forma eu posso te ajudar, você entra em contato comigo. O meu telefone é 11 99376 7637. 11 99376 7637. E tem o meu site, que é solmedeiros.com.br. E te dar um bom dia aqui pro pessoal que tá me assistindo aqui pelo Instagram. Bom dia para vocês que estão me acompanhando aqui pelo Instagram. E o que acontece? Quando a gente fica nessas questões emocionais, que elas nos levam para uma doença física, isso vai drenando a nossa energia, a gente vai ficando com a nossa autoestima baixa, porque a gente já tá doente, já ficou em desequilíbrio. E aí eu começo a olhar a vida do outro, achando que a vida do outro tá muito melhor, porque agora eu estou sem energia, sem disposição, eu preciso agora colocar o meu foco e a minha atenção para cuidar daquela questão física que apareceu no meu corpo, que na verdade ela vem como uma mensageira. Então, todas as questões que vêm no nosso corpo físico são mensagens das nossas emoções, dizendo algo para nós que a gente não ouviu. A gente fica dando ouvido para o que está fora. Como eu falei, a gente adoece também pelo que a gente ouve das questões de fora. A gente não para ouvir a nossa alma, a gente não para ouvir a nossa voz interna. A gente fica muito voltado para esses ruídos externos, para as vozes de fora, para o que estão falando de mim, para o que está acontecendo aí no mundo afora. Então, a gente fica trazendo isso de fora para nós e a gente acaba adoecendo. Então, é preciso ter essa consciência, voltar para dentro de si e ouvir essa voz interna. O que é essa questão que está acontecendo comigo? O que está por trás de tudo isso? O que eu não estou conseguindo ver? O que eu não estou conseguindo perceber que está certo sobre isso? Porque tudo está certo como deve estar. Então, quando vem essas questões na nossa vida, a gente precisa parar e refletir. O que está certo sobre isso que eu não consigo perceber? Então, o que está certo sobre isso que eu não consigo perceber na minha vida? Qual que é a mensagem que está trazendo? Será que eu drenei muito a minha energia a ponto de ficar doente? Porque toda hora eu estava só olhando para fora, me comparando com as pessoas, drenando a minha energia, drenando a minha autoconfiança, me sentindo incapaz de realizar. Quando a gente vai para fora, a gente olha para a vida do outro, e isso é uma coisa natural do ser humano, a gente se compara, se colocando numa posição de inferioridade, a gente drena a nossa energia. Sabe aquele vazamento que tem lá na pia, que está por trás do seu azulejo que você não vê? Ela vai pingando, vai pingando, vai pingando. Quando você vê, já fez um estrago gigantesco lá na sua cozinha, que você tem que quebrar azulejo e vai dar um trabalho danado. E a nossa vida é a mesma coisa. São todo dia, você vai tirando um pinguinho lá do seu encanamento, da energia vital que você tem, da sua essência, se comparando com as pessoas, se sentindo inferior. Com isso, o que vai acontecer? Você vai se sentir frustrada, porque você acredita, isso é uma crença sua, de que você não é capaz de realizar determinada coisa que você gostaria de ter. Eu acredito no seguinte: quando eu tenho um objetivo na minha vida, eu vejo quem já conseguiu. Então, se aquela outra pessoa conseguiu, eu também consigo. Não pelos mesmos caminhos, mas qual foi o trajeto, qual foi esse caminho que a pessoa trilhou para chegar aonde ela quer. E quando eu estou falando isso, são de várias questões na nossa vida. São nossas questões pessoais, são das nossas questões profissionais, de família, de todos os setores que eu estou falando.
Então, quando a gente olha para fora e a gente pega alguém como um exemplo que a gente quer seguir e você traz para você, aí sim eu acredito que seja benéfico, pelo menos para mim. Então, eu acredito que se a outra pessoa conseguiu, eu também tenho capacidade de conseguir. Então, trilhando outros caminhos, obviamente, porque cada um tem a sua linha do tempo, cada um tem seu estilo de vida. E aí tá tudo certo, a gente precisa aprender a respeitar. Quando eu faço isso, eu saio dessa comparação do negativo, eu olho apenas a outra pessoa como algo que eu gostaria de seguir, de chegar lá, aí sim eu trago essa confiança para mim, no sentido de eu ser capaz de realizar, no sentido que sim, eu confio em tudo que eu já vivi, nessa minha linha do tempo, trago toda essa minha experiência para então alcançar o que eu quero. Senão a gente vai ficar, como eu falei, aquele novelo de lã, né, que você quer fazer algo ali, né, você quer pegar aquela lã, aquela linha, você quer fazer seu tricô, seu crochê, fazer seu tear, o que quer que seja, para transformar aquilo em algo e a gente não consegue. Porque a vida fica toda embolada, você não sabe nem por onde começar. Então, antes que isso aconteça na sua vida, você precisa olhar para essas outras questões que eu falei antes. No seu nível energético, de repente aquele cansaço que você não sabe de onde vem. Você dormiu bem, a princípio você come bem, mas está sempre cansada, desvitalizada. Então o que acontece? Então todo dia uma gotinha sua está sendo drenada e está indo embora. Isso, de uma maneira, é como se a gente estivesse todos os dias entrando no cheque especial. Ah, tudo bem, hoje eu vou entrar no cheque especial usando só R$10. Ah, hoje eu vou entrar no cheque especial usando R$20, que a princípio é um valor baixo. Mas se você somar todos os dias, você entrar no seu cheque especial lá no banco, todos os dias usando R$10, R$10, né, no final do mês são 300. Se você fizer vezes 12, vai dar muito mais que 4, vai dar o quê? Uma média de R$4.000. Então, somando tudo isso, é a nossa vida. Então, como que a gente vai treinando essa energia? Se comparando com as outras pessoas. Às vezes, a gente acaba trabalhando além do normal para conseguir algo que a gente quer, que às vezes a gente nem sabe exatamente o que é. Se alimenta mal. Fica toda hora com esses pensamentos negativos aí na cabeça. Fica assistindo programas ou fica em grupos de WhatsApp. Eu conheço pessoas que trazem questões para mim porque elas ficam tão presas em grupos de WhatsApp que elas acabam se comparando com as pessoas que estão ali, se achando inferior, querendo se comparar, querendo ser melhor que as outras pessoas também. Então tem os dois lados. Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado onde você coloca o seu foco e a sua atenção. Então se toda hora na sua vida tem uma emoção que ela vem toda hora, que ela é recorrente, seja tristeza, seja melancolia, seja preocupação lá com o futuro, seja você preso com alguma coisa do seu passado, seja uma insegurança, uma irritabilidade, uma frustração, uma ansiedade, cuidado com isso, porque isso pode ter consequências muito sérias na sua vida, no sentido de doenças físicas. Então, muitas questões que as pessoas trazem para mim no consultório de doenças físicas já estavam em desequilíbrio há muito tempo. Não é aquela história, do nada a pessoa ficou doente. Não existe isso. Pelo menos no que eu acredito, do que eu estudo, do meu trabalho. Não existe do nada. Eu acordei com dor de cabeça do nada, foi algo que eu comi. Será? Será que foi algo que você comeu ou algo que você, da sua vida, que você não está conseguindo digerir? Algo que você não está conseguindo falar, que ficou parado assim, sabe? Ali no seu estômago, o negócio não anda. O que será que foi? Então, quando a gente começa a refletir, começa a ter essa consciência, trazer isso para a nossa consciência, do que está em desequilíbrio na minha vida que eu não estou conseguindo ver. Por quê? Eu estou vendo apenas para fora, estou apenas me comparando com as outras pessoas, drenando a minha energia, minando a minha autoestima. E aí eu não consigo olhar para mim, para o que eu realmente quero, quais são meus princípios, no que eu acredito na minha vida. Quando você não tem isso muito bem estabelecido, aí você fica toda hora para fora, fica se comparando com as pessoas, drenando a sua autoestima. Mas como é que a gente sai disso? Então tenho ferramentas que eu posso te ajudar. Então tem todas as técnicas que eu uso, que não dá tempo de ficar falando aqui na rádio. Se você quiser saber mais, você entra no meu site, que é solmedeiros.com.br.
E eu tenho um outro convite para te fazer. Se você quer sair dessa energia de ficar drenando, ficar se comparando com as pessoas, né? Não confiar em você, voltar a se amar como se realmente é, ao ponto de que eu me casaria comigo, eu me amo tanto que eu me casaria comigo. Não no sentido de você não querer mais se relacionar com as pessoas, mas no sentido de você se relacionar com você. Ninguém veio no mundo para nos completar, já nascemos completos e inteiros. No próximo sábado, dia 20, eu convido você a participar de uma vivência que chama-se O Caminho para o Amor, para o Alto Amor. Então, ouse amar a si mesmo. Porque às vezes a gente não se ousa se amar. A gente está sempre amando o próximo. Mas eu só posso dar algo que eu tenho. Se eu não tenho amor, carinho, respeito por mim, se eu não confio em mim, como é que eu vou querer que as outras pessoas tenham respeito, amor e carinho por mim? Então a gente só pode dar também o que a gente tem. Então nessa vivência, vai ser no próximo sábado, dia 20, à tarde, vou fazer eu e uma terapeuta, que é a Regiane Sidilauskas. Nós vamos conduzir vocês. De que forma? Aonde na minha vida eu estou bloqueando esse amor que eu tenho por mim? De onde está vindo isso? Qual que é a emoção que está por trás de tudo isso, que às vezes até me leva para uma doença física por conta disso? Aonde que está sendo e quais são os obstáculos que estão por tudo isso? Quais são os meus pensamentos? Quais são as crenças que eu tenho com relação a mim mesma? Da minha capacidade de não realização, de que eu não posso, de que tem aquela velha história, ai, fulano nasceu, né? Virado para a lua e eu não, só o outro tem sorte, as coisas não acontecem para mim, as coisas acontecem para as outras pessoas. Então nós vamos mostrar para vocês aonde que tá esses bloqueios na sua vida, de que forma sair deles, colocando novos pensamentos, novos sentimentos para que a sua vida flua. Quando a gente tem alto amor, que a gente se ama, que a gente se cuida, aí a gente não deixa que as doenças cheguem até nós. Porque qualquer coisa que está diferente, eu já me observo, eu cuido de mim. Opa, hoje eu acordei com dor de cabeça, amanhã também, outro dia, opa, vamos parar, vamos cuidar de mim, porque eu me amo. Senão a gente vai deixando, vai fazendo as coisas para as outras pessoas. Uma hora é o trabalho, uma hora é o filho, uma hora é a mãe, uma hora é alguma outra questão que você tem. Está sempre fazendo algo para as outras pessoas, nunca faz para você. Aí você vai ficando cansado, treinando a sua energia, se sentindo cada vez mais inferiorizado. E isso pode ter essas consequências das doenças físicas. Cada pessoa vai ter um lugar onde essas questões vão surgir no corpo. Umas pessoas vão ter problemas de enxaqueca, outras mulheres, né, que tem muito mais isso, que é a maioria do meu público, tem as suas questões de ginecologia, menstruação atrasada, questões de menopausa, mioma, endometriose. Então, tudo isso são consequências do quê? Eu não confio em mim. A minha energia está drenando, eu fico toda hora me comparando com as outras pessoas. Eu acho que para eu ser aceita, amada, eu preciso estar sempre produzindo, fazendo algo para alguém, ajudando alguém. Então, tudo isso a gente precisa começar a olhar para dentro e ver se realmente isso faz sentido. Por que a minha vida está tão bloqueada a ponto de que eu deixei a minha energia ir embora, de eu adoecer? E às vezes, esse adoecimento do nosso corpo físico, muitas vezes, às vezes não tem nem mais jeito. A gente sabe disso. Então é importante, é urgente e é vital olhar primeiro para essas questões que eu falei que nós somos seres integrados. Primeiro, a gente começa a ter esse desequilíbrio no nível energético, como eu falei, esse cansaço, um peso, uma sensação que a gente nem sabe de onde que veio. Aí já vem aquele pensamento que fica drenando, que eu acho que eu não sou capaz, me sinto insegura. Aí já vem a emoção junto do medo, da raiva, da frustração, enfim. E aí vai drenando a energia e a gente não se sente capaz. Então eu te convido a participar dessa vivência que vai ser no próximo sábado, vai ser no dia 20 de fevereiro, então das 3 às 18 horas, é online e ao vivo.
Eu e uma terapeuta, que é a Regiane Sidilauskas, lá em Portugal. Então nós vamos nos juntar para poder ajudar você a sair dessa situação aí de baixa autoestima, de comparação. Vamos ver em que parte da sua vida que está esses bloqueios, e a gente vai te ajudar, então, a colocar novos pensamentos, novas sensações e você ser uma pessoa muito mais confiante. Para você entrar em contato, saber mais a respeito dessa vivência, entre em contato comigo, 11 993 76 7637. 11 993 76 7637. E o programa já está chegando ao fim, o tempo passa muito rápido, então aproveite sua vida, aproveite seu dia, confie mais em você, não deixe que qualquer coisa de fora drene sua energia. E eu espero você na vivência, hein? Então entre em contato comigo que eu te passo todas as informações. Um beijo para você, que você tenha um excelente dia. Até a próxima quinta. Obrigada, pessoal do Instagram. Eu não consigo ficar dando muita atenção aqui, porque tem uma câmera aqui da rádio, que eu tenho que ficar olhando para lá. Mas eu agradeço a presença de vocês aqui. Não consegui ver todo mundo que entrou. Vi a Simone, Fernanda, Ana Paula, a Sandra. Deixa eu ver quem mais que consigo ver. Todo mundo que me falou oi, me falou bom dia. Obrigada para vocês, que vocês tenham um excelente dia. Vocês fiquem vibrando aí no amor, na gratidão, que é isso que a gente precisa. Não deixe que as coisas de fora minem a sua energia. Beijo, gente. Obrigado. Quinta-feira que vem tem outro programa. Tchau.